Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, todos que estão em casa, os irmãos aqui também conosco no templo. Estamos mais numa quinta-feira de estudo da palavra do Senhor, falando sobre perdão. Espero que os irmãos aí estejam atentos. Iremos agora orar, iniciando. Os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão aqui na igreja, por favor, fiquem de pé. Momento onde iremos agradecer a Deus por estar em sua casa. E logo após, damos início ao louvor. Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por mais uma oportunidade, por mais uma quinta-feira, Deus, de estudo da Tua Palavra. Vem, Deus, abençoando todo este culto no decorrer, que o Senhor venha, Deus, abençoar o louvor, abençoar, Deus, o estudo que irá ser ministrado. Deus, que o Senhor venha abrir os corações das pessoas que estão em casa, que vidas venham ser tocadas, Deus, que vidas venham ser transformadas com a Tua Palavra, Pai. Abençoa todos que estão aqui, Senhor. Aqueles também que não podem vir à Tua casa, mas está atento na internet, está ligado aí no alvo que é Cristo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou voltar com a oportunidade, em nome de Jesus. Pode aceitar, irmãos. Graça e paz. Vamos, nesse momento, celebrar o nosso Deus, que é soberano, que está acima de todas as coisas. E nós, nesse momento, também nos alegramos porque, apesar da glória que Ele tem, Ele se importa com cada um de nós. Apesar do seu tamanho e do seu poder indescritível, da sua soberania indescritível, Ele olha para cada um de nós. Ele ainda se inclina para escutar as nossas orações. Ele vê as nossas necessidades, Ele ouve o nosso clamor e Ele se importa conosco. Então louve a esse Deus nesse momento, declarando que Ele é soberano, declarando que Ele está acima de tudo. Glória a Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Declare mais uma vez essa verdade nessa noite. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, Tu se importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens,
comigo também. E esse amor tão grande que leva minha-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tem, te importa, Senhor. Tu te importas Comigo Ele se também. importa com cada um de nós. E esse amor tão E esse amor grande que nos alcançou eleva minha-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. A palavra de Deus, ela nos diz que ao que está sentado no alto e sublime trono, a Ele seja todo louvor, a Ele seja toda glória e seja todo poder pelos séculos dos séculos. Amém. E é isso que nós declaramos não só nessa noite, mas em todos os dias das nossas vidas, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, nas nossas orações, que esse Deus que é soberano está no alto e sublime trono, vendo todas as coisas, segurando o universo com as suas mãos e ainda assim nos enxergando. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Esse Deus que é poderoso. Eu convido a você nessa noite a não perder tempo, mas louvar esse Deus, declarando que Ele é poderoso. Ao que está sentado sobre o trono, E ao Cordeiro seja o louvor. e ao Cordeiro seja o louvor, Seja a honra, declare nesse momento. seja a honra, Seja a glória. seja a glória, e o domínio Pelos séculos dos séculos. pelos séculos dos séculos. Declare que Ele é poderoso nessa noite. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Declare mais uma vez. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado, ao que está sentado Toda honra, toda glória seja a Ele para sempre. sobre o trono, O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória,
Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Diz a Ele que a nossa alma está ansiando por Ele. Minha alma anseia. Você pode declarar nessa noite. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Você pode declarar nesse momento a esse mesmo Deus assim: todo joelho dobrará ao ouvir o santo nome do Senhor. O nome que foi dado a Ele, que está acima de qualquer outro nome. Todo louvado seja o teu nome. Vamos declarar isso mais uma vez. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos pés de nosso Senhor. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, Teu santo nome. todo ser, toda língua vai confessar. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome. Teu santo Queria convidar vocês a ficar de pé nome. nesse momento. Fique de pé nessa hora. Vamos declarar ao nosso Senhor, com tudo que há em cada um de nós. Confessarei Cante nesse momento. que céus e terra Passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Continue de pé nesse momento adorando ao Senhor. Esse Deus que nós servimos está no céu, sobre todas as coisas, com o nome acima de todo nome. E esse Deus poderoso faz o que Ele quer, da maneira como Ele quer.
E não há nada nem ninguém que possa impedir os seus planos. Nenhuma situação que chegue nas nossas vidas, nenhuma pessoa pode atrapalhar ou desfazer os planos que Deus tem na vida de cada um de nós. O Deus que é poderoso para fazer, e a porta que Ele abre ninguém fecha. A luta na qual Ele está combatendo com a gente, ninguém ganha a não ser o nosso Deus, que é forte e poderoso o bastante. Por isso eu convido você a cantar conosco nesse momento, assim. Existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Não dá para imaginar o seu grande poder. Não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Declare esse nome: Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a tua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus sobre todo outro nome. Cante nesse momento. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. E ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a tua história hoje aqui. Fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz profeta entregar. Faz o ovo descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Escuta a igreja do céu cantando. Quando Deus quer fazer, quando manda a mensagem, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Cante nesse momento. O seu braço é capaz de parar o trovão. E quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama unção. O seu braço
braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar de pé, irmãos. Vamos louvar o Senhor, acreditando que a presença dele está aqui no nosso meio. Amém. Porque o véu foi rasgado, nós temos livre acesso ao nosso Deus. Amém. Quantos creem nisso, pode dar um glória a Deus aí bem forte, em nome de Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus! Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos aqui. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso Ao coração do Pai. o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. E a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Todos juntos, e o véu? E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. E isso vai igreja do Senhor declarando: só pra te adorar. Você pode levantar as mãos pro alto e dizer: teu nome grande e te dar o que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Você pode aplaudir em nome do nosso Deus, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória. Amém. Empresa sentar, convidamos os diáconos para recolher os dízimos e ofertas nessa noite. E não há Deus maior. Não há. E não há Deus
como nosso Deus. Todos juntos, não há Deus maior. E não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra. Criou os céus, criou a terra. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. E não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, e tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Amém. Nós Glória a agradecemos a Jesus. oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Iremos louvar, iremos orar, né? Pelos dízimos e as ofertas. Quantos irmãos se organizem aqui. E daremos início ao nosso estudo falando sobre perdão, né? Eu peço perdão aos irmãos que estão assistindo, né? E que irão ainda assistir, claro, porque não tem como a gente fazer aquele feedback, né? Que é gravado. Mas que Deus venha abençoar aí ricamente, né, a sua presença. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado por mais uma oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, nesse primeiro período de louvarmos a Ti, Pai. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, Deus, em união, o qual estamos vivendo, Pai. Abençoa, Deus, os dízimos e as ofertas. Aqueles que contribuíram, aqueles que não contribuíram também, Deus. Que o Senhor venha abrir portas de empregos para aqueles que estão precisando. Que o Senhor venha derramar bênçãos sem medidas na vida, Deus, de cada um, Pai. Vai abençoando cada irmão que está aqui, irmã Terezinha, Simonás, quanto a mim. Que o Senhor venha nos usar, Deus, e nos capacitar. Que venha sair a Tua palavra, Deus, de ensinamento, de correção, no qual iremos abordar sobre o perdão, Pai. Nos abençoe, nos guarda e nos livra de todo mal. É assim que eu te oro e já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Irmão Simonás pode...
já, né, não deixando, aguardando o irmão Simão Nascer se organizar, né? Peço aos irmãos que peguem papel, caneta, né, para anotar alguma coisa aí. Nós trataremos, né, pontos importantes e é sempre interessante, né, a gente anotar, porque, né, tudo que a gente preparou, organizou, né, às vezes fica aí guardado no coração de algum irmão, né, que muitos precisam. Em nome de Jesus. Amém. Vou sentar, irmãos. Graças e paz, irmãos. Amém. Que o Senhor possa abençoar a vida dos irmãos que aqui estão conosco, né, e que abençoe também os irmãos que estão nos ouvindo nas suas casas, através das redes sociais e pelo YouTube. Hoje a gente vai continuar dando segmento ao nosso estudo, né? 5 verdades sobre o perdão. A gente viu os 3 primeiros pontos, né? E aí eu vou fazer uma recapitulação aqui daquilo que a gente viu, né, nos 3 primeiros pontos, para a gente se ater ao estudo, né, e dar continuidade a ele. A gente viu lá no primeiro ponto, né, o texto de Mateus 6, 14 e 15, né, onde Jesus, né, no final da oração dominical dele, ele instrui os seus discípulos a perdoar, né, para que assim o Senhor também os perdoe. E aí no ponto 2, a gente estava no texto de Mateus, capítulo 18, nos versos 21 e 22, onde Jesus foi indagado por Pedro, né, sobre quantas vezes o Senhor deveria perdoar, né, as pessoas deveriam perdoar. E era uma prática dos judeus, naquele contexto, que se alguém fizesse algo contra a pessoa, até 3 vezes a pessoa deveria perdoar. E Pedro faz aquela pergunta a Jesus, né? 7 vezes, mestre, né? E aí Jesus diz, não somente 7, mas 70 vezes 7. Mas era um número, apenas um número fictício, né? Mas para Jesus, aquilo que ele queria dizer era, todas as vezes que alguém fizer algo contra você, perdoe. E Jesus, né, faz esse número, mas era uma questão ilimitada. E aí ele faz uma pergunta, né, o autor do estudo aqui, né? Quantas vezes você quer ser perdoado? Não, nós queremos ser perdoados sempre, né? O Senhor tem nos abençoado e tem nos perdoado todos os dias, né, através do sacrifício de Jesus Cristo. E em 1 Coríntios 13, 5, ele vai falar sobre o amor, né, que o amor não guarda rancor. E não tem como a gente perdoar, liberar o perdão ou pedir perdão sem a gente ter amor. Em 1 Pedro 4,8 ele vai dizer que o amor, né, cobre multidão de pecados. Então devemos perdoar assim como Deus perdoa. Aí tem um texto lá em Isaías 43, 25, se os irmãos quiserem anotar, que ele vai dizer, né, que o Senhor, né, esquece daquilo que nós fizemos contra ele, né, joga no mar do esquecimento. E o texto de Miqueias também, 7, 18, que vai falar algo semelhante, né, que o Senhor, quem é igual ao Senhor, né, que esquece aquilo que nós fizemos contra ele, né? Então a gente tem a prova disso, né, na cruz, né, no sacrifício de Jesus Cristo. E aí a gente entra no ponto 3. Né, aí a gente está lá em Mateus, no decorrer do capítulo 18, do 23 ao 35, que é a parábola do credor compassivo. Que a gente faz que ele fez aquela comparação, né, daquele homem que devia 10.000 talentos e o homem que devia 10 denários, né? Então, era um número, eu fiz até uma comparação aqui semana passada, como se você estivesse devendo cerca de 15 bilhões a alguma pessoa e o outro estivesse devendo cerca de R$5. Então, se você vê a comparação entre os perdões, né, o homem que devia muito menos deveria ser perdoado com muito mais facilidade, né? Mas aquele homem, assim, não o fez. Né? Ele cobrou, né, fervorosamente, colocando a mão no pescoço dele, né, e colocando ele como na cadeia para que ele pagasse a dívida que ele tinha. E aí a gente se pergunta, né? Às vezes nós temos se enquadrado, né, no primeiro homem lá, no rei, né, que perdoou aquela dívida, né, tão alta, ou a gente tem sido, né, o cobrador lá daquele que tinha uma dívida tão baixa e fez questão de cobrar aquela dívida. Assim como o Senhor nos perdoou lá na cruz, nós deveríamos também perdoar o nosso irmão. E aí ele vai decorrer algumas coisas sobre o texto também de Mateus 6, 14 e 15, né, como eu falei
no primeiro ponto, né, Provérbios 28:13, né, ele vai dizer: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Né? E aí a gente vai entrar no ponto 4. Né? O perdão é um ato volitivo, né? É uma ação de escolher ou decidir perdoar. Né? Então, a gente viu aqui, a gente está nesse mês aí, né, de julho, começo de agosto agora, falando sobre perdão, e a gente teve muitos exemplos aqui, né, daquilo que Deus fez conosco, né, do perdão que Deus, né, exercita todos os dias conosco, e daquilo que a gente deveria fazer e às vezes a gente não faz. Né. Infelizmente, né, pelas nossas, né, pela nossa natureza ruim, né, e a gente às vezes não libera o perdão como deveríamos fazer. Né? E aí, Jesus é muito explícito quando ele vai falar em Mateus 6, 14 e 15, né? Ó, se vocês não perdoar os seus irmãos, né, no dia lá que o Senhor, né, no grande dia, o Senhor também não vai nos perdoar. Então é algo muito importante, muito grave, muito sério, que às vezes a gente tem deixado, né, com o passar do tempo, né, como a gente falou aqui, vai empurrando com a barriga: eu não vou perdoar hoje, não foi eu que fiz. E a gente vai deixando as coisas, né, para amanhã. E a Bíblia nos ensina, né, que a gente não deve deixar o céu se pôr sobre a nossa ira. Porque a gente, quando o inimigo ele encontra brechas na nossa vida, ele vai começar a minar na nossa vida, naquelas falhas que a gente tem. Não é verdade, irmão? Irmã Terezinha. Primeiro as damas, depois eu. Graça e paz, irmãos. Os que estão aqui, os que estão em casa, sejam abençoados nesta noite. E que o Senhor venha, né, com seu Santo Espírito, que Ele desça sobre nós, para que a gente possa verdadeiramente sentir esse desejo no nosso coração, né, de perdoar. Aqui é bem interessante que o autor ele usou o verbo aprender, né? Devemos aprender a perdoar como Deus perdoa. Devemos aprender a perdoar como Deus perdoa. Então, se a gente for observar a nossa vida passada, né? Como o irmão Simonácio falou, que Jesus ele deu a sua vida por nós sem a gente nem merecer, né? Então, muito pelo contrário, muitas vezes a gente fica, quando alguém nos magoa, nos ofende, a gente começa a ver só o lado negativo daquela pessoa, que é isso que o demônio quer, né? O inimigo quer exatamente isso, nos mostrar cada vez mais que aquele agressor, né, no caso que aquele ofensor, aquela pessoa que nos ofendeu, a gente só consiga enxergar nela as coisas negativas, que é para que essa reconciliação nunca aconteça. Porque a gente sabe que só quem tira vantagem dessas situações, né, de desavenças, de tititi, de fofoquinha, disso e daquilo, só quem tira vantagem é o demônio, é o Satanás. Né? Então, aprendamos que a gente aprenda a perdoar como Deus perdoa. Porque é isso que a gente tem que fazer, aprender. E esse aprendizado é dia a dia. Né? Porque eu já sei perdoar, eu já estou diplomada, já estou formada, não preciso mais. Porque, infelizmente, muitas vezes a gente pensa assim, né? Que a gente já sabe de tudo e que a gente é quem sempre tem razão, enfim. Mas que a gente possa verdadeiramente aprender. E isso é diário, é uma constância, é praticando. Né? A gente sabe que a prática leva à perfeição. Então, se a gente começar, né, a praticar esse ato de perdoar, porque a gente sabe que é isso que Deus quer da gente. E é uma vertente, são dois pontos. Não é? A reconciliação tem duas linhas, uma vertical e outra horizontal. A vertical
é entre Deus e a gente. E a horizontal é entre a gente e os irmãos, uns com os outros, né? Então, quando se fala que Deus quer que a gente perdoe, é porque Ele já nos perdoou. Ele já nos perdoa. Então, é isso que Ele quer da gente. Então, se a gente não se preocupa só em se reconciliar com Deus e esquece o irmão, aí fica um buraco, fica um vácuo, né? Então, que a nossa preocupação, que o nosso aprendizado seja exatamente isso que o autor e a palavra de Deus diz, né? Que a gente aprenda a perdoar como Deus perdoa. Oi. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu creio que esta semana, hoje a gente termina, né? Hoje a gente finaliza, amados, né? Esse período de perdão, né? Como o Simonas falou, a irmã Terezinha também. É colocar em prática agora, né? É fazer o quê? É olhar, fazer vamos fazer uma análise, né? Fazer uma sondagem, posso dizer assim, né? E dizer, meu irmão, tem que me consertar com aquilo, tem que me organizar aqui, né? E aí a gente vai chegar, né, na vontade do Senhor, né? É isso que Deus espera de nós, né? A nossa atitude, a nossa decisão de dizer assim, rapaz, eu falhei, né? Ou até mesmo nem ter falhado, né? Porque às vezes você diz assim, eu não tenho nenhum problema com aquele irmão, mas eu não sei, ele precisa me comunicar comigo, falar comigo, enfim, né? Então eu vou lá, né? Mesmo reconhecendo, né, que não fez nada de errado. Abra aí em Lucas, por favor, você está em casa, e já deixa anotado aí, guardado no seu coração. Lucas 17, versículo 3 e o 4. Né? O título desse Lucas 17 fala assim, ó, Jesus adverte sobre os escândalos, né? Então, até isso é um escândalo, né? O perdão é algo escandaloso aí dentro da palavra. E aqui diz, ó, olhai por vós mesmo. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende. E se ele se arrepender, perdoe. Aí o 4 diz, ó, e se ele pecar contra ti 7 vezes no dia, já imaginou? Ele pecou agora de manhã, de 9 horas de novo, de meio-dia de novo, e assim vai o dia todinho. Não tem que aguente, né, meu irmão? Mas aqui a palavra diz, e 7 vezes no dia vier ver contigo, dizendo, arrepende-me, perdoa-me. Arrependo-me, perdoa-lhe. Então, isso aqui, né, nos mostra que não existe um limite. Né? Você sentiu que feriu, você vai lá e automaticamente. Né? Interessante que aqui diz aqui, ó, se pecar 7 vezes no dia. Né? Então, isso é no dia a dia, no dia mesmo, no dia atual, no hoje. Porque a gente sabe, amados, nós sabemos muito bem, conhecemos a palavra, que quando você guarda isso, eu estava lendo um textozinho, que às vezes a gente vai lendo alguns textos, né, e diz assim, que quando você não perdoa e vai levando isso, é como se você amarrasse uma pedra na sua perna e você fosse de encontro ao mar, e afundasse, morresse, sufocado, morrendo, né, e aquilo ali fosse lhe sufocando, né, aos poucos, né, vamos dizer assim, né, uma punição, né, meu Deus, que tanto sofrimento, né, a pessoa não consegue dormir direito, a pessoa não consegue, enfim, né, por causa de algo às vezes tão pequeno, né, porque não vamos aqui igualar, não, existe uma transgressão que eu faço contra o meu irmão desse tamanho, existe outra pequenininha, não. Para Deus tudo é a mesma coisa. Se uma pessoa matou, né, ela tem que também se arrepender. Se a pessoa roubou também, se a pessoa furtou também,
Não existe aquela coisa, não, esse aqui tem que ser mais perdoado, esse menos. Não, né? Porque assim Jesus Cristo não teria morrido por todos nós. Né? Tinha só escolhido aqueles que... Exato, aqueles que não pecaram muito, eu vou... Enfim, mas Jesus Cristo morreu por todos, né? E a gente tem um Deus misericordioso que dá esta oportunidade. E eu vejo essa oportunidade, amados, né, que está em casa, né? Porque a gente tem que estar tudo certo aqui na terra, né? A gente tem que estar organizado. A gente não sabe o que vai acontecer já já, ou amanhã de manhã. Se Jesus voltar, essa reconciliação, como é que fica? Não é? Eu não sei, amados, se no céu nós iremos nos encontrar assim. Claro que sim, iremos nos encontrar, mas ter essa fisionomia, né? Eu não queria me aprofundar nessa área assim, mas assim, veja que é algo tão interessante, por quê? Porque quando as coisas estiverem organizadas aqui na terra, aí sim, né? Além da palavra ser pregada a toda criatura, mas o Senhor vem buscar uma igreja santificada, né? Remida, lavada, pura, né? Não vai vir buscar uma noiva de todo jeito, né? Então, veja que a gente está passando por um período, um processo, né? E nós estamos sendo alertados. Eu acho rico isso, né? Que Deus tocou no coração do pastor trazer esses estudos. Nós estamos hoje na última quinta-feira e é importante a gente estar atento a isso, né? É importante a gente estar observando, porque às vezes, mas rapaz, fulano é assim que ciclano é, meu irmão. Realmente acontece muito isso, né? E a gente tem que se organizar, né? Tem que estar dentro de um conceito de Deus, né? E a gente sabe que o conceito de Deus é alto, né? O nosso Deus nem é aquele dizer, não, esses irmãos, não. Nosso Deus é sim, sim, não, não. Está errado, está errado. Está certo, está certo, né? E a gente tem que reconhecer isso, que o nosso Deus é um Deus rigoroso. Monas? É verdade, Beto. É um Deus rigoroso, porém, né, é um Deus justo, né? Que deixou para que nós cumpríssemos tudo aquilo que Ele tinha deixado. Então, às vezes a gente diz, mas porque essa área aqui eu não consigo, não. Consegue, meu irmão. Você pedir misericórdia ao Senhor, né? Se a gente, às vezes, eu estava pensando hoje, estava vendo um vídeo, vi uma frase, né? Hoje a gente, às vezes, é uma facilidade muito fácil de você magoar outra pessoa. A pessoa se magoa com muita facilidade hoje, né? E a gente não tem a mesma facilidade de pedir perdão a outra pessoa quando a gente magoa. Não é verdade? Então, Jesus, ele, naquele texto de Mateus 6, né, ele vai explicando aos discípulos, vocês orem dessa forma, né, a forma como vocês devem orar. E no final, ele finaliza a oração e diz assim, vocês precisam perdoar aqueles que vocês ofenderam ou que ofenderam vocês. Né? Vocês precisam, né, que uma coisa está atrelada à outra, né? Ou vocês precisam liberar o perdão, ou vocês precisam pedir o perdão. E hoje a gente vê, né, tem muita gente que se magoa com muita facilidade, né, mas a gente não encontra a mesma facilidade na hora da gente, né, exercer o perdão. E isso é muito grave, porque, como o Beto falou, Deus é um Deus rigoroso. Né? Imagina a gente chegar lá naquele momento e Deus cobrar isso da gente. Né? Então, como o pastor Valdir fala, né, a gente está aqui para resolver um problema só, que é o problema da nossa salvação. Né? E a nossa salvação está atrelada também ao perdão. A gente precisa exercer o perdão, assim como Cristo. Né? Você imagina se Cristo estivesse lá na cruz e dissesse assim, não, eu vou escolher a pessoa que eu vou perdoar. Né? Eu vou escolher aqui. Né? Então, a gente sabe que não foi dessa forma. Né? Jesus morreu por todos. Né? Então, a gente precisa pedir ao Senhor que trabalhe isso no nosso coração, né? Essa fé no nosso coração, esse amor no nosso coração, da gente começar a liberar o perdão. Não é fácil, né? Não vamos ser hipócritas. Não é fácil, a gente precisa nos quebrar um pouquinho, quebrar o nosso orgulho. Às vezes a gente é muito orgulhoso para chegar lá e admitir um erro. Né? Não é fácil, precisa ter um pouquinho de humildade também. Que são coisas que o Espírito Santo já trabalha, deve trabalhar na verdade, ele trabalha na nossa vida e a gente precisa exercer. Né? O Espírito Santo está lá sempre nos ajudando a melhorar todos os dias. E a gente precisa ter esse cuidado, essa cautela, né, de quando a gente, né, magoar o nosso irmão, a gente ir lá e pedir o perdão. E da mesma forma a gente tem que ter humildade também quando o irmão vir pedir perdão
né, para nós se magoou alguma coisa, a gente está de prontamente lá, não, meu irmão, está perdoado. Nós não somos Deus para... Né, a Bíblia diz que, nesse texto de Miqueias que eu citei, Deus esquece aquilo que nós fizemos, né, as nossas transgressões. Né, em Salmos 103:12, ele vai dizer, né, como o Oriente está longe do Ocidente, né, assim, né, tanto tem ele afastado de nós as nossas transgressões. Né, o Senhor é diferente. Logicamente que talvez a gente não esqueça, né, mas o perdão ao qual a gente libere para o nosso irmão não precisa mais ferir o nosso coração. Né, quando a gente lembrar daquilo, aquilo não traga dor, não traga nenhum tipo de remorso na nossa vida. Né? Liberar o perdão, né, de coração mesmo. Né? O texto de Romanos 12:9 ele vai dizer, né, que o amor não seja fingido. Não finja isso. Né? Paulo vai instruir aos romanos sobre isso. Então a gente precisa ser autêntico, né, na nossa forma de proceder. E o Senhor, como Simonace falou, quando ele lá na cruz, que ele olhou e viu tudo aquilo, né? Xingamentos, tudo ele sofreu por nós. Mas não era porque a gente era bonzinho, nem merecia, não. É porque ele tem um coração misericordioso. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, é um coração misericordioso que consegue perdoar. Então, é isso que nós temos que ter, né? Misericórdia, um coração misericordioso, que é para a gente conseguir perdoar o nosso irmão. E só abrindo aqui um parêntese ainda em Lucas 17:3-5, como já foi falado aqui, que é pela fé, né? Quando os discípulos estavam falando com Jesus e que Jesus estava explicando, né, acautelai-vos se teu irmão pecar contra ti, o 3 e o 4. Então, disseram os apóstolos ao Senhor, o verso 5, aumentai-nos a fé. Então, eles reconheceram que ainda não estavam nesse patamar, né? Mas que se a fé deles, assim como a nossa, né? Se a gente pedir a Deus, ficar nesse exercício de praticar o perdão, né? Pedindo essa misericórdia de Deus para que o nosso coração seja igual ao dele, é pela fé. Então, a Bíblia nos mostra isso, porque aqui foi quando os discípulos reconheceram, né, que seria pela fé mesmo. Então, como a gente estava falando, ressentimento é uma coisa, Beto citou um ditado, e eu vou falar em outro, é como se a gente estivesse tomando um veneno, né, tem até um dito que fala isso, que o ressentimento é como se a gente estivesse tomando diariamente uma dose de veneno, esperando que o outro morresse. Mas, na verdade, quem vai morrendo somos nós. Né? Quando a gente começa a guardar essas coisas, essas mágoas, né? A gente começa a adoecer. Então, aparecem inúmeras doenças, sendo cientificamente comprovadas, né? Doenças físicas, como já foi muito falado durante esse mês, doenças psicológicas, depressão, é um monte de coisa ruim que vai acontecendo com a gente, quando a gente começa a reprimir, né? Quando a gente começa a não querer perdoar. Porque, como a gente viu nos outros estudos, perdoar é uma questão de querer, de decidir. Você decide se vai... É um mandamento, mas a gente é quem decide se vai perdoar ou não. Então, a gente sabe que o melhor caminho é a gente perdoar. Não é? Então, Jesus estava ensinando isso aos discípulos a perdoarem. Então, foi quando eles perceberam que é somente pela fé que isso pode acontecer, que a gente pode chegar nesse patamar, pedindo muito a intervenção do Espírito Santo de Deus. Dando continuidade, né, o perdão não é um sentimento, mas uma decisão, né, assim como foi dito pela irmã Terezinha. 1 Pedro 2,24, ele vai dizer, carregando ele mesmo, seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados
para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Então veja que Cristo ele decidiu nos perdoar. Então é uma decisão que nós devemos tomar da mesma maneira como Cristo fez por nós. É contínuo, né? Aí o texto que a irmã Terezinha leu, né? Lamentações 3, 22, 23, né? Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? Pois as suas misericórdias se renovam a cada manhã. É do Espírito e não da carne, não da alma. Efésios 4, 31, 32. E eu queria ler para os irmãos aqui, rapidinho. Efésios 4, 31, 32. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Então veja que o padrão ele deve ser semelhante ao que Cristo fez por nós. Assim como ele nos perdoou lá na cruz, a gente precisa perdoar o nosso irmão. Não há nada que o nosso irmão faça conosco, ao qual Cristo já não sofreu lá na cruz e já não nos perdoou. Então veja que há um comparativo com o sacrifício de Jesus Cristo com nossas atitudes para com os nossos irmãos. Então, da mesma forma como Cristo nos perdoou lá na cruz, devemos exercitar o perdão para com o nosso irmão. Você deve ser capaz de ver o seu agressor como um espírito vivo, não como um inimigo, não como um desafiador no caminho da vida, não como um obstáculo no seu caminho para o paraíso. E aí, o texto lá de Romanos 12, 9 e 10, que diz: o amor não seja hipócrita, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns para com os outros, com um amor fraternal, proferindo-vos em honra uns aos outros. Então veja, Paulo já com essa preocupação, então já instruindo lá os romanos, e hoje também da mesma forma, a gente trazendo para os nossos dias, devemos proceder da mesma maneira, exercitando esse amor com o nosso irmão, exercitando o perdão sempre que for possível com o nosso irmão, e orando a Deus para que o Senhor possa criar estratégias para que a gente se depare com a situação e possa pedir perdão ao irmão. Eu até citei um exemplo aqui comigo. Quando a gente ora, pedindo: Deus, preciso que o Senhor crie uma situação aqui para que... e aí a gente vai desarmado, às vezes o próprio Deus vai trabalhando no coração daquela outra pessoa também, já vem desarmada também. Então é uma coisa sobrenatural. Quando você pede o perdão, ou é perdoado, você sente que você tira um peso das costas. Eu até citei uma ilustração aqui sobre o menino que carregava as batatas, e da mesma forma, quando a gente não libera o perdão, a gente meio que carrega um saco de batata podre nas costas. Vai sentindo mau cheiro, aquilo vai pesando nas nossas costas, dia após dia, e aquilo vai, e aí vai começando a trazer coisas ruins para a nossa vida, E a gente sabe que o não liberar o perdão, ele começa a trazer doenças psicossomáticas, tanto para a nossa mente como para o nosso corpo, que vai interferir também no nosso corpo. E aí a gente entra no ponto 5. A conciliação é sempre a resposta. Não podemos permitir quaisquer áreas de falta de perdão em nossas vidas. Devemos manter nossa consciência limpa e manter-nos em comunhão com os demais. Não insistir por falta de perdão. Então, o perdão ele deve ser um ato natural do cristão. Então, a gente precisa exercitar isso, é uma questão de fé. E como é que a gente tem fé? A gente sabe que a fé, a gente vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, o nosso manual é esse. Nosso manual é a palavra de Deus. E aqui ela nos instrui. A gente viu vários textos aqui que ele vai falar, seja amoroso com seu irmão, perdoe ele, não seja fingido, trate o seu irmão como você quer ser tratado. Então a gente viu vários textos aqui. Quando o seu irmão forçar você a andar 1 milha, vá com ele 2. É fácil? Não é fácil. Mas o nosso manual de fé nos instrui da forma como devemos proceder. Então assim você vê que nós vamos ter uma vida em comunhão com Cristo. O Espírito Santo vai habitar em nossas vidas. O fruto do Espírito vai começar a aflorar em nossas vidas. E assim a gente vai conseguindo viver da forma como Jesus Cristo
quer que nós vivamos. Irmão Beto? Oi, eu desligo. Amados, a gente, né, o que o irmão Simonasso falou aí, achei interessante, né? Essa questão da insistência, não foi aqui? Não insistir na falta de perdão, né? A atitude de perdoar, ela não tem que ser pressionada por outro. Né? A gente tá falando aqui esses dias, né, conversando, dando esses ensinamentos, trazendo exemplos, né? Mas eu acho tão interessante isso que não precisa, assim, não vai ser preciso eu chegar numa pessoa, ó, você vai ter que pedir perdão, você está todo errado. Né? Não é assim, não é uma correção para uma pessoa, para a pessoa ir lá se corrigir. A coisa vai acontecer naturalmente, né? Deveria, né? A pessoa vai realmente, eu acho assim, aquela questão do filho pródigo. Veja a situação do filho pródigo, se ele foi... Alguém chegou nele e disse, rapaz, tu está aqui comendo essas comidas, né, de porcos, está nessa situação difícil, teu pai com condições, por que tu não volta, rapaz, para casa do teu pai, tu fica aqui feito um flagelado? Não está escrito assim. O que está escrito é, ele tornando em si. Né? Parece que é algo assim, você vai se tocar, alguém vai chegar naquela pessoa e vai dizer assim, epa, eu estou errado. Quem disse? É eu que estou dizendo. É mesmo? Estou, meu irmão. Né? Não vai ser ninguém que vai lhe pressionar, o pastor, ou qualquer um líder, olha, você está errado, viu? Não. E eu vejo isso, a ação do Espírito Santo de Deus, viu? Irmão, quando nós formos ver um avivamento verdadeiro nessa nação, não vai caber ninguém aqui dentro, não. Não vai dar, não. Vai ser gente se arrependendo, vai ser gente pedindo perdão, se abraçando. E quando isso acontecer, se vocês estiverem vivos, pode se preparar, meu irmão. É Jesus Cristo bem pertinho de chegar. Porque Deus vai soprar o Espírito Santo nessa terra de uma forma grande. Grande. Eu creio assim, eu vejo assim, sabe, Simonas? Eu não sei se os irmãos têm essa mesma visão que eu, mas eu vejo um avivamento. Né? E Deus vem falando anos a anos. Né? Deus vem mostrando. Deus vem nos mostrando, nos guiando. Né? Orem, perdoe, busque, multiplique, pregue o Evangelho. Né? E essa fase que nós estamos vivendo hoje, esse medo, esse desespero, né, tem fazido muitos esquecer. Né? E fico feliz e fico muito alegre porque os que estão aqui, os que estão em casa, aqueles que estão também ali de vez em quando assistindo, né, são os que estão atentos. Nós estamos atentos. Eu não sei os irmãos, mas eu estou. É a orelha em pé direto. Né? Não é igual aqueles que foram tomar água no rio e se mergulharam na água, não. É tomando água e olhando o que vai acontecer. Né? Atentos. E eu creio que todos os irmãos estejam assim. Eu queria só deixar aqui, né, um versículo também para complementar aqui o estudo. Né? Anotem aí. Tudo é bom e importante anotar. Colossenses 3, versículo 13. Ó, diz assim, ó, suportando-vos uns aos outros. Além de você suportar uns aos outros. Suportar. Mas irmão Beto, aquele irmão é chato. Um irmão ruim, irmão. Mas suporte ele. Fique assim, suportando. Ele é daquele jeito, mas suporte. É porque é o jeito dele. E também perdoando os uns ao outro. É suportando e perdoando. Todos juntos, né? Uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Né? Então, aqui já deixa um grande ensinamento para nós. Né? Um grande foco, uma observação. Né? Que Jesus Cristo, amados, ele poderia dizer assim, não, mas tu, né? Ele não fez queixa de ninguém, ele está perdoado. Mas eu fico o que o senhor não fez nada, mas vou lhe perdoar também. Né? Não mediu ninguém. Né? E uma das coisas mais interessantes que eu acho na palavra é que Cristo fez isso naquele contexto, né? Naquele tempo, para aquelas pessoas que estavam ali, e fez para aqueles que iriam nascer. E ainda vai fazer para aqueles que vão nascer também. Amém, gente. Porque essa palavra aqui vai mantendo, né, de geração em geração. Que coisa linda, amados.
Amém, irmão Simonas? Ponto 5, último, né? Deixe só eu abrir um parêntese aqui, por favor. E se a gente for perceber, irmãos, o mais prejudicado nisso tudo, quando a gente não perdoa, somos nós. Né? Você veja que aqui, dando continuidade a Mateus 23, 24, no 25 ele diz assim: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não entregue ao juiz, o juiz ao oficial da justiça e seja recolhido à prisão. Então, é isso que acontece. Nós ficamos aprisionados quando a gente não libera o perdão. Então, ao invés da gente viver a nossa vida, a gente vai viver a vida daquela pessoa que nos magoou. Pode prestar atenção. Então, você começa a se amargurar, você começa a catar coisas e ver coisas aonde não existe. Né? Então, por quê? Porque você está aprisionado. Aquilo só está lhe fazendo mal. Muitas vezes aquela pessoa não está nem se lembrando que você existe, mas você não tira ela do pensamento. Então, para se livrar dessa prisão, perdoe. Perdoe que é melhor. É melhor para você. É melhor para todo mundo, para quem convive com você. Né? Porque você não fica como a ilustração que Simonácio falou na outra quinta, né, das batatas na bolsa, começou a apodrecer. Não é só a gente que sente o fedor, não. Muitas vezes a gente nem sente, né? Mas as pessoas que estão em volta da gente percebem a nossa mudança, percebem a nossa amargura. A gente está sempre armado, a gente está sempre respondendo mal, a gente está sempre com a cara fechada. Então, gente, para que a gente se sinta bem, perdoe. Porque você vai se sentir muito melhor. Olhem para Jesus Cristo lá na cruz. Quando ele olhou para lá e viu aquela multidão de agressores, não é? Que xingaram, que bateram, que fizeram o que quiseram com ele. Ele disse o quê? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Então, ao invés da gente ficar só olhando, não é, o lado negativo daquela pessoa que nos ofendeu, tenha um coração misericordioso, como em Efésios, e Paulo fala em Efésios, né, que o perdão é fruto de um coração compassivo e benigno. Então, se a gente olhar, ao invés de olhar com um olhar mau e ver só o lado negativo daquela pessoa, vamos fazer como Jesus fez, que diz: Pai, perdoa, ele não sabe o que faz, eles não sabem o que fazem. Vamos começar a olhar para aquela pessoa e dizer: meu Deus, isso é um pobre coitado. Né? Não vamos olhar para o que ele tem de material, não. De carro, de emprego bom, disso e daquilo, não. Vamos olhar o espiritual dele, o lado espiritual. Porque aí a gente vai começar a se compadecer daquela pessoa. E aí aquilo vai se transformando. Aquilo vai se transformando e, de repente, a gente está pronto para perdoar. Porque não é querendo ser maior nem melhor do que ele, nem do que ninguém, não. Mas se a gente começar a olhar o espiritual dessa pessoa, a gente começa a se compadecer dela. E o perdão fica mais fácil de ser liberado. Porque foi assim que Jesus Cristo olhou para nós. Isso é um pobre coitado. Isso não sabe o que é que está fazendo, não. Né? Que é um coração misericordioso. O escritor de Hebreus, né, ele vai falar, né, que na verdade a fé, na verdade o perdão é um ato de fé, né, que precisa ser trabalhado no nosso coração, né, e também é um processo de santificação. A gente precisa exercer o perdão para que a gente esteja em evolução na nossa santificação. E aí o escritor de Hebreus vai estar lá em Hebreus 12, 14, ele vai dizer, né? Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Às vezes a gente, a falta de liberar o perdão vai gerando essa raiz de amargura.
E a gente vai ficando pessoas ruins, né, de relacionamento. E às vezes a gente começa a interferir na vida até de outras pessoas, né, tratando mal as pessoas, né, não liberando perdão. E às vezes a gente está naquele relacionamento ali com outras pessoas, né, às vezes pessoas que, né, lhe viam até como exemplo, começam a fazer e praticar a mesma coisa que você, né, pratica, e vai começando a ficar pessoas, né, ruins de relacionamento também. Então a gente precisa, né, ter esse cuidado, né? Não nos privar da graça, nem privar ninguém da graça também, né? E sempre ter esse cuidado para que a gente não se torne uma pessoa amarga, né? Como aqui já foi dito. E aí a gente entra na conclusão. A gente tem um tempinho aqui ainda. E aí eu estava vendo uma ilustração hoje, né, que até foi o irmão Valberto que colocou, né, saudade do nosso irmão Valberto, que dizia assim, certa vez tinha um rapaz, né, no Velho Oeste, que ele praticou, né, um crime lá, e ele foi preso, né, e as pessoas começaram a se compadecer dele. E aí foram até o governador lá, né, da cidade, e conversaram com o governador. Governador, perdoa esse rapaz, um rapaz aí, né, cometeu esse crime, mas o senhor precisa perdoar ele. Disse, tudo bem, mas antes de perdoá-lo, eu quero conhecê-lo. E aí ele foi até a cadeia. Quando ele chegou lá, ele se vestiu de pastor, né? Ele disse, eu vou conhecer ele. Ele se vestiu de pastor, levou uma Bíblia e levou o induto dele dentro da Bíblia, né? A carta de perdão. Colocou dentro da Bíblia e foi até lá, aquele rapaz. Quando chega lá, meu rapaz, tudo bem, eu vim aqui falar com você que eu tenho algo para você. E aí ele mostrava a Bíblia. Desapareça daqui, eu não quero conversar com você não, né? E cuspindo ele, falando, né, coisas erradas contra ele. E ele disse, não, mas o que eu tenho aqui dentro é importante para você. E ele, não quero saber de nada não, desapareça daqui, porque eu vou bater em você. Aquele governador foi embora. E aí o carcereiro chegou para ele e disse, como você é burro. Disse, por quê? Aquele homem lá era o governador. E ele estava com aquela Bíblia, dentro da Bíblia tinha um induto de soltura, né, o seu perdão. E aí ele foi decretado lá, né, a prisão dele, e com sentença era a morte. Ele ia ser enforcado. No dia do enforcamento dele, deram a palavra para ele, né, para ele se expressar naquele momento. E ele pegou, né, naquela plateia lá, aquelas pessoas, né, e ele disse assim, ó, eu queria falar algo para vocês. Daqui a alguns minutos eu vou morrer. Eu sei disso. Mas eu não vou morrer por causa do meu crime. Eu vou morrer porque eu não aceitei o perdão daquele Senhor. E muitas das vezes é isso que acontece com nossa vida. O Senhor está sempre lá. Eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. E às vezes a gente não aceita. Né? E às vezes o nosso irmão está lá do lado. Te perdoo, ou eu te peço perdão, e a gente também não aceita. E quando o Senhor, em Mateus 6, 14, 15, quando ele diz, vocês precisam perdoar os seus irmãos, para que eu perdoe você, que é uma condição, às vezes a gente não está atento a isso. É algo muito importante. Então, assim como, né, é uma ilustração, não é algo fictício, né, mas traz uma realidade para as nossas vidas. Às vezes a gente se comporta como aquele criminoso. Às vezes o Senhor está sempre lá, pronto a nos perdoar, e a gente prefere repudiá-lo. Nosso irmão está sempre lá disposto a perdoá-lo, a nos perdoar, e a gente prefere repudiá-lo. E aí, né, como aquele homem lá, né, ele sofreu. Imagina depois daquela conversa que ele teve com o carcereiro, como foi que ele se sentiu? Não teria mais possibilidade dele ter um perdão, um induto. Então a sentença dele estava decretada. Nós, todos os dias nós temos, né, é escrito uma página em branco, né, Deus nos dá uma página em branca todos os dias para que nós escrevemos o nosso dia a dia. Então está lá, ó, você precisa, não, hoje eu vou perdoar fulano, hoje eu vou proceder dessa forma. Então, como no ponto 4 ele diz, né, o perdão é um ato volitivo. Então eu escolho perdoar, é uma decisão minha. Pedir perdão ou perdoar o nosso irmão. Então veja como é importante esse tema, meus amados irmãos, né? Glória a Deus. Acho que foi combinado o que ele falou aí, quase que vai ser batido com o meu agora aqui.
eu tinha escolhido, desde o primeiro dia do nosso estudo, eu digo, eu já tenho a conclusão, né? Porque a gente falta pouco tempo, e eu guardei essa conclusão aqui. Os irmãos conhecem, é muito bem conhecido e está muito baseado aí nessa visão de Simonácio aí, junto com essa história, né? A gente sabe quando Deus aparece a Salomão ali em 2 Crônicas, né? Capítulo 7, e o versículo 14, né? Olha a condição que ele falou aí, né? Existe uma condição para que esse perdão ele aconteça de forma verdadeira, né? Ó, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, isso é uma condição, viu? Esse se aí, tem que ter uma condição, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a terra. Existe uma condição. Primeiro, o povo vai ter que se humilhar, o povo vai ter que orar, o povo vai ter que se converter dos seus maus caminhos. Olha a lista que Jesus quer, né? Que Deus quer, né? O povo vai ter que descer, desçam mais um pouquinho, estão muito em pé, mais, agora sim. Agora eu vou perdoar vocês e vou sarar essa terra cheia de vírus, cheia de bactéria, cheia de doença, né? Eu vou dar ouvidos a vocês, e é lindo o restante, né? Agora estarão abertos os olhos, os meus olhos, os meus ouvidos estão atentos à oração deste lugar. Deus vai ouvir a gente. Deus vai ouvir o nosso clamor, o nosso pedido, o que a gente quer, acabou. Irmã Terezinha, esse foi meu, guarda isso aí, viu? Você está em casa aí, guarda para sempre. Amém, Jesus. Então, gente, o que a gente pode resumir disso tudo é que a Bíblia, ela nos ensina que não devemos dar lugar ao diabo, né? Efésios 4, 27. Que ele anda em nosso derredor, 1 Pedro 5, 8. E que devemos resisti-lo, Tiago 4, 7. Então, a gente sabe que são essas vantagens, é exatamente na falta de perdão que o Satanás leva vantagem. Então, se a gente não está seguindo isso aqui, nós estamos quebrando todos esses mandamentos, né? Se a gente não libera o perdão, a gente está dando espaço para que o inimigo se apodere da nossa vida e faça exatamente como ele quer. Então, que a gente possa ter essa graça, né? De ter essa liberdade, de assim como a gente quer se reconciliar com o Senhor, chegar diante dele de coração limpo, não é, transparente, mesmo porque dele ninguém esconde nada. Então, que a gente possa também ter essa disponibilidade, né? De querer aprender a perdoar. Porque diariamente nós somos atingidos, não é? Diariamente nós somos atingidos. Existem aquelas pessoas que não dão muita importância a determinadas coisas, mas já existem outras que são mais sensíveis. Até se a gente passar e não der um paz do Senhor, ela já acha que a gente já, né? Meu Deus, será que eu fiz alguma coisa que a irmã não falou comigo? Então, que a gente possa ter esta disponibilidade de compreender os nossos irmãos, né? De ver. Olha que interessante, que o coração bondoso que Efésios fala, não é que a gente queira ver nele, não. Eu vou perdoar ele porque ele é bonzinho. Beto, eu vou lhe perdoar porque você é um cara legal. Não é isso, não. É porque o meu coração é bondoso. Então, não é o caráter dele, não é a atitude dele que vai mudar o meu caráter, não. Então, se eu tenho esse coração, né, de perdoar, amém, glória a Deus. Agora, se eu não tenho, vamos exercitar, né? Vamos trabalhar isso, vamos conversar mais, vamos ter uma conversinha no pé do ouvido do Senhor, se ajoelhando e reconhecendo, Senhor, não sou nada. Eu não sou nada, e mesmo assim o Senhor me ama e o Senhor me perdoou, mesmo sem eu merecer. Então, quem sou eu, não é, para virar as costas para aquele pobre coitado, ou para aquela pobre coitada? Então, que o Senhor Jesus Cristo venha verdadeiramente se fazer morada
no nosso coração. Porque é muito bonito a gente, né, a gente falar, dizer que tem que perdoar, que isso, que aquilo, quando a gente mesmo, não, às vezes, nem está com essa disponibilidade. Mas que o Espírito Santo de Deus coloque em nossos corações, em todos nós, né, seja cristão ou não, mas que Ele coloque no nosso coração esse desejo de perdoar. Amém? Eu vi uma frase hoje, só para concluir, que dizia assim, né, que o diabo ele conhece muita palavra, né? Ele tentou Jesus Cristo lá no deserto, né, com a palavra. E a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos diz que às vezes a gente erra por falta de conhecimento. Então a gente precisa conhecer a palavra. Mas em Tiago ele diz, né, não sejais somente, né, ouvintes, né, mas praticantes da palavra. Então a gente precisa, além de saber, né, de buscar aquilo que a palavra de Deus diz, todos os dias da nossa vida, a gente precisa exercitar isso também. Então, por isso que o perdão é um ato de fé. A gente precisa, como os discípulos lá oraram, pediram a Jesus, né, Senhor, né, aumenta a nossa fé, para que a gente possa exercitar. Então, para a gente possa orar ao Senhor da mesma forma como aqueles discípulos fizeram. Senhor, aumenta a nossa fé, para que a gente exerça esse perdão todos os dias, né? E aí, para concluirmos, ele conclui aqui com o texto de Romanos, do 12 ao 14, do Romanos 12, do 14 ao 18. Eu queria ler até o 21, que diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não maldizeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal com o mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante a todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dar-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, Paulo escreve os Romanos, ele faz um relato aqui, né, dá uma aula, né, para a gente como nós devemos proceder. Não é fácil, irmãos, esse relacionamento que nós temos com o nosso irmão, né, da gente liberar o perdão, por isso que é um ato de fé. E a gente precisa fazer com que isso seja exercitado em nossa vida, todos os dias. Eu acho, já encerrando, lá vem o pastor, pegando só um pouquinho aqui, né? Ó, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não sei se vocês já tiveram experiência de alguém dizer assim: rapaz, vou pegar fulano, vou fazer isso. Rapaz, faça isso não. Fulano fez isso com você, faça o bem, né? Faça o inverso. É bom demais. Não consigo, não consegue, né? Jesus vai ensinar isso em Lucas, né? Ele vai dizer: não, vocês aprenderam, né, olho por olho, dente por dente, mas vocês precisam fazer de uma forma diferente, né? A tapinha. O problema é que o ser humano se acostuma rápido demais com o que não presta, né? E às vezes você passa a viver, trava, tranca, sabendo que não está bem, mas infelizmente a gente termina se acostumando, né? No frio, no calor, só fechando tudo aqui com a última frase, né, do estudo aqui que o autor deixou para nós. Prestem atenção. Sempre perdoe seus inimigos. Nada os aborrece mais. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Nada aborrece mais do que... É verdade, irmão. Então, que esses dias sejam dias da gente dar uma viajada aí em vários momentos da nossa vida, né? Que às vezes a gente se esquece e às vezes nesses estudos, nessas palavras, o Espírito de Deus termina levando, mostrando, e a gente precisa, porque diante de Deus foi bem claro, né? Serão perdoados os vossos pecados, se vocês perdoarem.
aos vossos devedores. Não pode tratar como amigo, trata como inimigo, né? Paulo deu uma lista aí, não foi? Boa. Jesus também dá aquela, né? Orar. Ore pelos vossos inimigos, né? Então você não pode tratar como amigo, perdoe ele, trata como inimigo, orando por ele. Senhor, oremos, Pai, muito obrigado nessa noite, pela tua palavra, Deus, por esse alimento. Pedimos, Deus, que visite os lares, Senhor, teu povo. Parece, Deus, que está havendo um descuido, um relaxamento, Senhor, por parte de muitos, Pai. E às vezes, Deus, eles não têm o cuidado, o zelo que muitas vezes tem na tua casa. Às vezes, Deus, é em tantas atividades. E isso, Deus, vai passando para os filhos, Senhor. E termina, Senhor, muitos anos de ensinamento. E por isso, às vezes, Deus, quando cresce, toma, Deus, outros caminhos, Pai. Mas nos leva, Deus, a refletir, a meditar, a buscar, Deus, essa comunhão, esse momento com o Senhor, meu Deus. Que nós possamos ter uma agenda, Senhor. 6 da manhã eu faço isso, 7, essa hora aqui é do Senhor. Então, Senhor, nos ajude, Senhor. Porque os dias são difíceis. Tu disseste que quando vieste a essa terra e encontrar fé, o amor iria esfriar. Que possamos estar atentos, Deus, a esses momentos finais. Pedimos, Pai, do teu amor, da graça do teu Filho amado, de Jesus Cristo, e as consolações do teu Santo Espírito, que venha e repouse sobre a nossa vida agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus.